Olá, gêmeos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Roserote Odisseia. Eu sou a Amanda e eu vou fazer para vocês a previsão que vai do dia 15 a 31 de julho. Lembrando a vocês que é uma leitura geral, se a leitura não se adaptar, vejam o lunar, a ascendente e a Vênus para obterem maior orientação. Muito bem, gêmeos. Vocês estão numa energia aqui bastante autêntica. Vocês estão aqui imaginando alguns cenários, estão buscando colocar tudo aquilo de incrível, né, que vocês têm dentro de si, porque quando fala do lado autêntico, também fala da sua natureza, da versão que você tem. Mostra também vocês assim bastante pensativos, estão pensando em fazer mudanças importantes, mudanças significativas. É bem provável que para aqueles que não estão num período de férias, nesse período, né, 15 a 31, vocês estejam fazendo algumas viagens marcantes ou até mudanças que são de território, né, que são muito boas para vocês, porque fala que o ambiente para onde vocês vão edifica a sua mente e o seu coração. Então traz uma leveza na própria energia, traz uma calmaria na mente, traz um equilíbrio emocional também. Então essas mudanças e essas viagens, elas vão fazer um bem à saúde de vocês, né, à mentalidade de vocês também. Eu vejo que alguns podem também passar por algumas preocupações e muitas vezes é a sobrecarga, trabalhando muito, né, cuidando muito da casa, então às vezes dá uma sobrecarregada, mas eu não vejo que é nada que vai parar vocês ou que vai interferir de uma forma negativa. Quanto mais você trabalha, mais você estuda, mais você cuida das coisas, é totalmente natural que chegue ali um momento de cansaço. Então vocês podem estar sentindo um pouquinho de exaustão, mas é só vocês terem um momento de relaxar, um momento de descanso, que vai ficar tudo bem. Vocês também estão entrando num período bastante meditativo, estão fazendo algum curso, fala de masterclass aqui também, mas fala sobre vocês estarem se qualificando, existe aqui algumas conclusões, né, dos estudos. Vocês podem estar se preparando para concursos também, mas o que eu achei incrível na energia de vocês é que vocês estão naquela energia realmente de equilíbrio, de conhecimento, aonde vocês sabem que tem total ânimo, tem total inteligência, total esperteza, raciocínio para poder lidar com as situações e conseguir se manter assim motivado. Também fala daquela espiritualidade genuína. E o que é uma espiritualidade genuína, gêmeos? Desculpa. O que é uma espiritualidade genuína, gêmeos? É quando você consegue atingir o nível mais profundo da sua espiritualidade e que você já reconhece também o seu lado sombra. E por você reconhecer o seu lado sombra, você sabe lidar melhor com as situações ou com as pessoas, né, que vocês têm por perto, com as pessoas que vocês desenvolvem aqui alguns diálogos, ok? Pode haver alguns cursos para idiomas também. A energia de vocês está excelente, gêmeos. Vocês vão ter um período bastante saudável, né? É claro que existe assim algumas pequenas coisas que acontecem, como a exaustão, às vezes o cansaço, mas isso é totalmente natural. Tem alguma desestrutura aqui. Então, assim, gêmeos, é importante dizer que esses meses, junho, julho, são meses muito pesados. Tem planetas que estão retrógrados, tem a questão lunar em câncer, lua cheia muitas vezes que se dá em câncer. Então, como nós temos principalmente Saturno retrógrado, Saturno é um planeta karmático, é um planeta pesado. E isso que as pessoas não entendem. Quem está ali com a astrologia sabe
que existe várias consequências e várias coisas que vão acontecer não só em nossas vidas, mas também ao redor do mundo. Ao redor do mundo, quando se trata de leis, quando se trata de governo. Só que as pessoas só querem o amor, só querem, né, as coisas positivas e ninguém quer lidar com esse lado, que é o lado da desestrutura. Ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. Só que existe determinados ciclos e fases da vida que coisas elas precisam vir abaixo para que nós tenhamos a possibilidade de recomeçar elas de maneira diferente. Então aqui fala exatamente sobre isso, sobre coisas que o passado ainda tinha um infligir, sobre situações do passado retornando, mas vindo como um desafio de romper com ele, vindo como um desafio de enfrentar ele, para que quando isso seja enfrentado, vocês recuperem o equilíbrio ou a satisfação emocional e pessoal de suas vidas. Então isso que é importante. Vai ter períodos que os meses vão ser excelentes e vai ter outros que os meses não vão estar tão favoráveis. Mas isso não significa que nós temos que nos render a isso. Então, quando eu me refiro a essa desestrutura, porque não saiu só para vocês, gêmeos, saiu para outros signos também. E saiu um pouco de uma energia rondando um pouco pesada. Mais em relação às pessoas do que a própria vida de vocês. Só que quando vem essa situação, é para vocês enfrentarem isso. E muitas vezes isso que está vindo do passado é uma mesma experiência, porque ainda não aprendeu algo com isso. É um sentimento que fica ali invadindo ao seu coração, o seu pensamento. Então, isso vai colocar vocês a enfrentar, ou pode ser até um lado sombra, para que vocês estabeleçam o equilíbrio e passem a prosperar e passem a se sentirem plenos aqui. Plenos. Ok? Então, como eu disse, a energia ela tá fluindo muito positiva, mas às vezes vai haver algumas situações que vão ser inevitáveis. Não está no meu controle e não está no controle de vocês. Então, tem que saber de uma forma madura lidar com isso. Só que eu sinto que para alguns vocês vão acabar entrando num certo sofrimento por causa disso, ou numa certa ansiedade por causa disso. Quando essa situação ocorre, isso toma muito da mente de vocês, quando na verdade não era para ser assim. Era para vocês trabalharem a situação, focarem e trabalharem na situação, buscando a solução. Então aqui eu vejo algumas preocupações referentes ao trabalho, né? É medo de não manter o trabalho, mas vocês estão mantendo. Às vezes é uma insegurança que dá, às vezes era a mesma insegurança que vocês tinham no passado, de a coisa não fluir, de a coisa não render. Vejo preocupações com a parte financeira e às vezes por falta de dinheiro no passado, vocês passaram por algumas necessidades. Então volta esse sentimento de insegurança de não conseguir manter alguma questão financeira, só que vocês estão conseguindo. Então é muito importante a mentalidade de vocês nessa situação, para que vocês saibam lidar e enfrentar isso da melhor maneira possível. Mas aqui tem a sensação de arrependimento, às vezes medo de perder alguma coisa, ou medo de não ter mais alguma coisa. Só que foi como eu disse para vocês, a intenção aqui é fazer o oposto. Mas algumas mentalidades vão ceder a esse tipo de situação. Só que tá tudo sob controle, só que é a sensação que vem, entende? Foi como eu falei. Volta algumas questões do passado, emoções, experiências, recordações, sentimentos, mas para que vocês enfrentem isso, trabalhem isso, mas não deixe isso domar a mente de vocês, né? Dominar a mente de vocês aqui. Ou colocar vocês num estado de
deliberação ou de tristeza. É agir com reflexão, Gêmeos, sabedoria. Às vezes você está num relacionamento e você teve, às vezes, um relacionamento anterior muito difícil. Alguém que talvez não tenha os respeitado, ou alguém que partiu, deixou para trás, e agora você está num bom relacionamento, só que aí volta aquelas inseguranças e aquelas emoções de: será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que essa pessoa está me traindo? Ou será que essa pessoa vai me deixar também? Quando na verdade não. Quando na verdade não. Também falo aqui sobre vocês recebendo aqui alguns convites de amigos, os amigos chamando vocês para se reunirem, para se manterem mais juntos, ok? Vocês também estão num período bastante intuitivo e tá muito. Talvez até essa ansiedade esteja sendo provocada por causa dessa energia espiritual que vocês estão manifestando aqui. Porque aqui nós temos energias psíquicas, nós temos energias sensitivas, intuitivas, né? Cada um tem o seu dom e eles estão se manifestando de uma forma muito aguçada. Também fala sobre experiências extrasensoriais que vocês estão tendo com o plano espiritual. Eu entendo que a questão financeira, a questão do trabalho, particularmente é muito importante, porque sem isso nós não conseguimos, né, manter o nosso sustento, ou o sustento de uma casa, ou o sustento de uma família. Mas se vocês se deixarem levar por essa energia, porque nós temos a sincronicidade do 9 aqui, e a sincronicidade do 9, ela vem trazendo o próximo estágio, onde vai se finalizar algo para que algo seja renovado. Mas se vocês se entregarem a isso e não se concentrarem, não trabalharem a situação, vocês vão ficar totalmente perdidos. Vocês têm energias de Câncer e Peixes tentando ajudar, Áries, Virgem. São energias que estão colaborando, energias que estão contribuindo. Vejo também energias de Escorpião, trazendo um suporte, trazendo alguma regalia. Então são energias que estão trabalhando para resolver ou melhorar alguma situação. Mas quando eu digo para vocês que está sob controle, que é só uma sensação que vocês precisam enfrentar e não temer diante ao desafio, eu estou falando sério, porque aqui traz compromisso, estabilidade, fala sobre propostas chegando. Então até para você que hoje não se encontra trabalhando, fala sobre você recebendo uma mensagem aqui de alguma empresa que você já tenha deixado o currículo e essa empresa contratando vocês. Olha as realizações. Vocês também poderiam estar recebendo alguma orientação, alguma ajuda de um professor, uma professora, de uma mãe, de uma irmã. Nós temos aqui a energia de Áries, Leão, Sagitário. Pessoas que também estavam e estão ajudando em alguns aspectos aqui. Mas existe aqui uma vitória, um triunfo sendo lançado na vida de vocês, que é de grande responsabilidade, mas que traz para vocês esse sentimento de satisfação. Então aqui as coisas para vocês tem tudo assim para ir de encontro com o que vocês estão buscando. Só que eu não posso deixar de mencionar desse sentimento que vem para tentar deixá-los inseguros ou com medo, porque é exatamente disso que essa energia ela se trata, gêmeos. Vem aquele sentimento, olha, tá incrível, fala de vocês concluindo questões empresariais, para quem trabalha autônomo, entrando dinheiro, trabalhando com clientes. Então, assim, a única situação realmente que vocês não podem ceder aqui. Porque quando isso volta, principalmente nessa fase agora de julho, é porque tem alguma coisa internamente dentro de vocês que vocês ainda não curaram. E que pode ser algo que interrompa vocês, ou pode ser uma situação
que de alguma forma faça com que vocês, vamos dizer assim, sintam medo a ponto de colocar tudo a perder. Como eu mencionei no relacionamento, você está se relacionando com alguém, só que lá no seu passado alguém te machucou muito e você não conseguiu se curar disso. E aí você traz essa energia para essa relação atual. Então, vem uma situação para você confiar na pessoa que você está. Para você confiar. Se é uma questão de trabalho, a mesma coisa. Vem uma situação mexer um pouco com vocês, mas é para vocês confiarem no seu perfil profissional, na sua capacidade profissional. Não é para vocês desistirem ou se renderem, mas sim para vocês enfrentarem a situação. Eu também vejo aqui energias de Áries, Leão e Sagitário, pessoas que estão apaixonadas, que querem se comprometer. Fala sobre o fim da dor. Então foi aquilo que eu falei, é algo que vem para libertar vocês finalmente de qualquer sentimento que proporcionava insegurança, porque isso de alguma maneira sempre estava criando gatilhos ou estava criando espelhamentos também. Então quando você solta isso, às vezes é até um apego com alguém da família, e você vai precisar se desconectar, não abandonar a pessoa, mas entender que agora você já tem sua maturidade, você precisa seguir em frente, você precisa também não ser tão codependente dos seus pais, do seu pai ou da sua mãe. Tem alguma energia de Libra, Gêmeos ou Aquário que pode estar se sentindo rejeitado ou rejeitada ou abandonado aqui por vocês ou desvalorizados. E eu sinto que essa energia ela vai dizer isso para vocês, que tá sentindo que vocês não estão dando a mínima para eles ou que vocês não se importam com eles. É uma pessoa que está bem emocionalmente assim fragilizada também, ou fragilizado. Pode ser uma pessoa que viva com vocês também. Porque essa energia, ela não é alguém que está longe, né? É alguém que está bem próximo. Muitas vezes vocês têm apego aos filhos, e talvez se vocês têm filhos de escorpião aqui, principalmente, vocês têm muito apego aos filhos e talvez esses filhos vão ter que mudar de país, mudar de estado, ou vão casar e vocês não estão sabendo lidar muito bem com isso. Só que é uma coisa que vocês precisam entender, que vocês precisam superar. Aqui existe para vocês algumas colheitas que vocês vão ter após muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. E aqui eu vejo também vocês podem estar frequentando algum ambiente religioso, ou vocês podem estar se consultando com alguém que está incorporado com algum guia, e esse guia está trazendo uma mensagem, uma informação muito importante que vai trazer mais esperança, mais expectativa e mostra que eles estão realmente sendo sérios em relação a isso. Vocês podem estar lidando com a energia de peixes ou câncer ou aquário ou touro. E fala sobre sintonia, saudade, familiaridade aqui com essas energias. Então assim, gêmeos, é encarar de frente e entender que você tá numa fase nova, que as coisas estão para mudar para vocês, que vocês estão indo de encontro com a energia. Vocês iniciam um período autoconfiante, sentindo que tudo tá fluindo. Depois que essa situação ocorre, eu vou até fazer aqui um cenário para vocês. Vocês iniciam com a energia do Rei de Paus, que é aquela autoconfiança, aquele otimismo,
né? Aquela sagacidade, a pessoa que consegue ter persuasão, convencer os demais. Então você entra nessa energia de empoderamento, nessa energia de autossuficiência. Então você inicia o período dessa maneira. Só que quando ocorre essa situação aqui de desestrutura, que é a situação que vocês têm que lidar, vocês caem para o pajem de copas. Olha a diferença, vocês caem para o pajem de copas, sai de um rei e cai para um pajem. O pajem de copas, por mais romântico ou romântica que seja, por mais encantador, criativo ou criativa que seja, é uma energia que não consegue conduzir as próprias emoções. Age muito pela emoção, cede para situações, muitas vezes é tão vulnerável e ingênuo. Então vocês caem de uma energia de autoconfiança e quando essa situação ocorre, vocês se transformam num pajem de copas. Começam a ficar muito inseguros, começam a sentir um sentimento de medo, começa a achar que vocês vão ser deixados ou que não há amor, você perde o controle da autoconfiança e das suas próprias emoções. Só que quando ocorre esse acontecimento, o que foi indicado para que vocês trabalhassem a situação? Para que vocês trabalhassem a situação, soubesse finalizar isso, soubesse lidar com isso, porque depois, gêmeos, vocês iam sair de um pajem de copas e iam para a carta da imperatriz e imperador. Vocês entendem? Vocês estão saindo de um rei, caindo para um pajem e elevando para a energia da imperatriz e do imperador. São as 4 rainhas e os 4 reis. Por quê? Porque na hora que a situação chegou, você soube trabalhar a situação. Você soube aceitar e superar as finalizações, tudo que foi perdido, tudo que foi deixado. Então você soube lidar com isso. E por saber ter lidado com isso com maestria, com maturidade, vocês sobem, elevam esta energia. Elevam esta energia. Porque vocês ganham um entendimento do que é necessário. Ok? Agora, o que é importante dizer aqui para vocês também, que para alguns, isso também pode estar ligado a alguma energia de escorpião. Tem forte energia de escorpião aqui por algum motivo. Escorpião está aparecendo em todos os pontos de finalização. Sabemos que o escorpião ele é um signo que ele traz o renascimento e ele também traz a morte, né? A morte no sentido metafórico, que são as finalizações, os encerramentos. Só que o escorpião ele está muito forte na situação. Então talvez vai haver aí alguma influência, se vocês são de gêmeos e vocês têm forte influência de escorpião no mapa, talvez isso seja muito mais profundo para vocês. Vocês podem ter um ascendente, uma lua, uma Vênus ou um Mercúrio, mas isso vai estar muito profundo para vocês, essa situação. Agora, se vocês estão lidando com alguma energia escorpiana, tem alguma energia escorpiana por perto, é daí que vai acontecer a situação. É aí que vai começar a fluir a situação. Tem alguma coisa que ocorre com essa energia ou que essa energia provoca emocionalmente que faz com que vocês se sintam desta maneira. E o que é interessante? A energia de escorpião é sempre uma energia que desafia. Então, quem lidar com escorpião sabe que cada hora tem um imprevisto ou cada hora tem uma situação diferente ou alguma coisa acontecendo. A energia de escorpião, querendo ou não, é uma energia que evolui os outros. Ou que evolui os sentimentos, a mentalidade, seja para o bom ou para o ruim, de alguma maneira eles ajudam. Então, quando eu vejo forte essa energia escorpiana, eu digo para vocês com muito carinho, com muita atenção. Ou vocês têm elemento de escorpião no mapa e a coisa vai ficar mais profunda para vocês nesse sentido. Ou se vocês têm algum membro da família que é de escorpião,
algum amigo muito próximo que é do escorpião, ou alguém que vocês estejam se relacionando que é de escorpião, essa pessoa que vai provocar esse estado emocional, mental, físico ou espiritual em vocês. Mas não significa que vai haver um fim em relação a essa pessoa, mas significa que ela que vai mexer com esses desafios, ok? Bom, gêmeos, essa é a leitura de vocês. Eu espero que a leitura tenha ajudado. Desejo para vocês um excelente período, que vocês sejam bastante abençoados, fiquem firmes, fiquem fortes, derrubem essa estrutura de cabeça erguida para que vocês imperem na imperatriz e no imperador. Obrigado, gêmeos. Se cuidem. Tchau, tchau.